Vamos todos estudar agora o livro O Caminho de Deus, ok? Veja só, a gente falou essa leitura aqui, a gente fez essa leitura do convite de Moisés a roubado, né? E por que é tão importante a gente meditar em cada ponto da Torá? O que é que acontece quando a gente estuda cada ponto da Torá em nossa mente? Certo? Adquire o conhecimento, descobre coisas que está oculta, né? Descobre coisas ocultas e recebe também a luz divina, não é isso? O conhecimento e a sabedoria, Rosmar. Beleza? Então agora vamos ler o livro. Preste atenção em cada tópico desse livro. É muito importante. O estudo da Torá é o capítulo 2 do livro O Caminho de Deus. O estudo da Torá é um assunto absolutamente necessário, sem o qual toda outra observância seria impossível se uma pessoa não sabe o que se exige dela. Então não pode fazê-lo. Além disso, o estudo da Torá também cumpre uma função muito importante no aperfeiçoamento do ser humano, como já explicamos brevemente antes. Lucas, fala bem baixinho. Fala aí com ele, Alice. Bem baixinho mesmo. Como já explicamos brevemente antes, né, no capítulo 1, 4 e 9, agora vamos nos estender sobre esse ponto, o ponto do estudo da Torá. Certo? O que ele disse, olha, se você não sabe o que é que o Eterno exige de você, se você também não quer saber, então não estude a Torá. Porque a Torá tem que ser um estudo profundo, de coração limpo, aberto, sem ressentimento, sem mágoa, voltado com o coração direto para o Eterno, pensando no Eterno a cada momento, certo? Porque é muito complicado. Que alguma coisa pode acontecer se a gente estiver levianamente estudando a Torá. Porque é um livro que o Eterno deu a Moisés. Então eu me preocupo comigo e me preocupo com cada um de vocês, e cada um de vocês deve se preocupar consigo mesmo no estudo da Torá. Tá bem? Então vamos lá. Entre as influências concedidas por Deus para o bem da sua criação, há uma que é superior a todas as outras, e cuja essência é mais excelente e significativa que tudo, o mais que possa existir. Esta é a contrapartida derradeira da descendência de Deus, que pode ser achada na criação, cujas excelências e grandiosidades são parecidas com as próprias, o próprio Deus, até certo grau. É exatamente através dessa influência que Deus compartilha sua glória e excelência com a sua obra. Quem é a obra do Eterno? A Torá e depois nós. Porque a Torá já existia no mundo espiritual. Né? É o ser humano, somos nós. E porque depois que ele entregou a Torá, irmão, a Torá já estava, tinha sido otorgada, mas a Torá já existia no mundo divino, porque o Eterno tinha preparado a Torá antes de toda a criação do mundo. Quando ele criou o homem, ele deu as primeiras mitzvot, entendeu? Então já existia a Torá. Quando ele ordenou, haja luz, haja sol, tudo isso é uma ordenança, tudo isso é uma parte da Torá, ok? Então vamos lá. No entanto, essa influência foi ligada por Deus a um conceito criado especificamente para tal finalidade. Esse conceito é a Torá. Esse conceito é a Torá. Certo? Entendeu? Então o conceito da criação está ligado à Torá. Tudo está ligado à Torá. Então é necessário que a gente preste bastante atenção no que o Rabino Moshe Luzzatto está nos informando. Tá certo? O que é que ele diz? A finalidade derradeira desse conceito é a realidade de duas maneiras, isto é, através da recitação e compreensão das palavras da Torá, como explicado na seção acima mencionada. Porque o Zohar já dizia antes, infeliz o homem que lê a Torá, a mulher, o homem, como se fosse uma simples narrativa. Porque no cristianismo o povo não lê a história de Moisés como se fosse uma simples história.
A criação, haja luz, haja sol. Mas mesmo assim, essas pessoas que lê acreditam que o homem veio de macaco. Por quê? Porque para eles, aqui dali não passa de um conto dos antigos. Então, para nós não, é mistério de Kadosh Baruch Hu, é uma coisa altamente fundamental para a criação, para a gente, para a nossa própria criação. Certo? Então, preste atenção, é muito importante isso. Vamos lá. Deus compôs uma combinação de palavras e frases para constituir a Torá, que é composta de 5 livros de Moshe. E no nível inferior, os profetas Nevim e as criaturas Kesuvim, que todos juntos constituem a Bíblia ou Taná. Depois, ele uniu sua influência suprema às palavras desse livro, de tal maneira que quando elas são expressamente, verbalmente faladas, essa influência suprema é transmitida àquele que as recita. Então, a Torá é de uma forma, quando você diz, eu estou lendo a Torá, eu tenho uma consciência que aqui dali foi palavra citada do próprio Criador do Universo, do próprio Deus. Então, não é um simples livro. Para começar por aí. Não é uma simples coisa. Certo? A Torá é muito séria. Certo? Então, é um livro que você deve ter medo. Certo? Você deve ter medo. Você deve ter cuidado ao ler a Torá. Mesmo que seja a história em Deuteronômio, Bereshit, qualquer um dos livros da Torá, você deve ter maior respeito, cuidado e medo, porque ali foram palavras citadas pelo próprio Kadosh Baruch Hu para que Moshe escrevesse. Mas vamos lá. Esse é, portanto, o conceito do envolvimento da Torá, na Torá. A simples declamação desse livro pode ter grandes efeitos, quando feita nas condições que discutiremos em breve. O mesmo é válido em se tratado de sua compreensão, através do conteúdo do verdadeiro significado dessas palavras. Essa influência é transmitida àquele que as compreende. Bom, ele está dizendo aqui que a declamação desse livro pode ter muita coisa, pode acontecer muita coisa na sua vida. Você pode ler a Torá e ao mesmo tempo recitar coisas grandiosas e aquilo acontecer. Porque você está com o livro aberto de Kadosh Baruch Hu, você está com a palavra do Eterno na sua mão. Então há um certo poder eminente para aqueles que recitam essas palavras. Então há um certo cuidado enorme ao recitá-la para não servir de nossa própria maldição. Então tem que ter um certo cuidado. Um nível é muito superior a qualquer um cristianismo. Ou qualquer doutrina do paganismo em diante, certo? Então a Torá é o livro do Eterno. Exatamente como no caso de todas as outras influências, o conceito da criação, essa influência tem como graus os efeitos tanto da recitação, tá vendo? Os efeitos de falar, quanto da compreensão, do entendimento. Então quer dizer, eu tenho que falar e tenho que compreender o que eu estou falando, porque senão vira uma história qualquer. É o que acontece hoje dentro das igrejas. Vira uma história qualquer e não surte efeito nem tem poder. E não tem discernimento de sabedoria. Certo? Então ele diz: portanto, são diferenciados no modo que for julgado adequado pela sabedoria suprema. Portanto, cada recitação diferente transmite um grau particular dessa influência. O mesmo é válido para a compreensão, porém não há nenhum elemento de estudo da Torá que não transmita algum grau dessa influência superior, sempre que as condições necessárias sejam cumpridas. Quer dizer, ele diz, olha, toda vez que você estiver cumprindo as mitzvot, agindo de acordo com como é para agir diante do Eterno, quando você lê a Torá, você não tem como não receber uma parte da luz divina. Você recebe a luz divina, você recebe um pedacinho da luz divina, cai em você. O entendimento, a sabedoria suprema, o Rosmar, vai entrar no seu cérebro, no seu espírito, e você vai transmitir para outras pessoas, e aquelas outras pessoas vão ter algum toque de luz na vida dela. Certo? Vamos lá. É óbvio
que quanto mais alto for o nível de compreensão, maior será a influência correspondida derivada dele. Um exemplo. Quanto mais você compreende a Torá, mais luz divina você recebe. Quanto mais você estuda a Torá, mais sabedoria você adquire. Entenderam? Estão captando? Vamos lá. Um indivíduo que entende apenas a linguagem de um trecho da Bíblia, portanto, não é igual àquele que compreende o seu significado. Da mesma forma, aquele que compreende somente seu significado superficial não é igual àquele que se aprofunda mais outrora, até mesmo quando alguém penetra no significado mais profundo. Quanto mais se aprofunda, mais alto será o seu nível. Então ele está dizendo, tem pessoas, exatamente, que lê a Torá, não compreendeu, mas ele pegou um ponto já da subida, começou a decolar, começou a subir uma escada. Aí ele lê novamente aquele trecho, aí ele já entende um significado maior daquele trecho, ele já subiu mais um grau. E depois ele vai para depois ele volta a ler novamente, então ele vai vendo, cada vez que ele lê, ele começa a assimilar melhor, a entender. Aí o Eterno olha de cima e diz, agora sim, eu vou dar sabedoria a ele, eu vou abrir a sua mente para ele entender o que aquele texto está dizendo. Esse é o mal do cristão, ele já pensa que já entende logo de cara. Ele já entendeu logo de cara. Leu, não, que aqui é assim, assado. Não, ele não parou para entender que a Torá é mistério. É um mistério que não é esse mistério falado nas igrejas de línguas estranhas, né? É um mistério oculto da presença da luz divina, oculto da criação. É por isso que a gente viu aquele vídeo que mostra que as pessoas, todos os nomes de todo mundo, todo aquele ser vivo, está onde? Contido na Torá, certo? Você viu que na Torá tem o nome de Hitler, na Torá tem o nome de Saddam Hussein, na Torá tem todos os efeitos supremos, tudo que ia acontecer no futuro, já tinha na Torá. Os rabinos decifravam e decifram hoje em Israel. É por isso que hoje o estudo da Torá é muito mais forte, para que se descubra se estamos realmente atravessando a era messiânica já para a vinda do Mashiach, se Deus quiser. Até a das torres tinha também. Tem também. Tudo que está ligado a acontecimentos enormes está ligado na Torá. Certo? Aí vamos continuando. Contudo, um aspecto de amor de Deus é que até mesmo o nível da compreensão mais baixo pode transmitir um grau dessa influência. Todo aquele que compreende qualquer elemento da Torá pode beneficiar-se dessa grande influência apenas como resultado do que está ligado a esta compreensão. Todo mundo que lê a Torá e compreende um pouquinho, ela começa a desfrutar um pouco da presença da luz divina de Hashem. Hashem dá para ela um pouco daquela porção daquela luz divina. Porque nós somos como um copo. Está aqui, ó. Eu já bebi um bocado, mas já chegou aqui. Certo? Eu estou esvaziando ele, né? Para poder encher ele de novo. Então, quando a gente atinge um certo grau, aí esse grau tem que ser esvaziado e a gente começa a encher ele de novo de luz divina. Vocês estão compreendendo por quê? Porque a gente encheu nesse nível. Então, nós chegou aqui, aí vai ser esvaziado porque a gente vai começar a encher até o próximo nível. Exato, feita a Sefirot. Exatamente. Então, os Rabbis e os sábios de Israel nos explicam que cada nível, o copo é esvaziado. Você atingiu o nível, esvazia, começa a encher de novo até o próximo nível. E assim a gente vai subindo até chegar no Keter. Certo? Então, como você vê, nós ali temos o que? As Sefirot. Né? O Keter, Rosmah, Binah, Da'at. E temos outros ali que de longe eu não consigo enxergar o nome direito, fica embaçado. Mas temos ali as Sefirot. Até chegar no nosso mundo, o mundo DSA. O mundo da ação. Não é verdade? Então vamos continuando. O mesmo é válido para aquele que não compreende a palavra em absoluto, mas somente as lê. Tá vendo? Tem gente que só faz ler. Lê, mas nunca compreende. Porque não se dedicou a entender. Só se dedicou a ler. Antes de pegar a Torá, aí nem faz uma oração, não faz nada, só pegou o livro ali e começou, blá 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 blá.
Acabou-se. É que eu ouço os pastores, eles não dizem que esses 5 primeiros livros tem esse nome de Torá, eles não dizem isso. Eles só dizem que a Bíblia é sagrada e que tem os livros, os primeiros livros, que é da criação, isso aí vai. É por isso que eu ontem eu disse o quê? Que esses pastores não ensinam nada. Ontem eu fiquei assim, uma mulher veio professora, acho que ela deve ser dirigente da igreja, não sabe nem o que é a Torá, não. Você nunca ouviu falar livro de Moisés? Não sabe não sabe. Entendeu? Eu vi por isso. Eu vou saber Vamos lá. Certo? Vamos lá. O mesmo é válido para aquele que não compreende a Torá, que não compreende, só faz ler as palavras só por ler, mas somente as lê. Até esse é um meio através do qual um pouco dessa influência pode ser concedida, em maior ou menos medida. Virtualmente todo judeu, portanto, tem esse acesso a essa influência suprema. Todo judeu tem um acesso à influência suprema da Torá. Por quê? O que foi que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês. Moshe, no momento que ele determina que chegou o final, ele termina o livro e ele faz o quê? Ele pega o livro e diz, olha, aqui está a testemunha do que eu estou falando para vocês, das bênçãos e da maldição. Se vocês continuar obedecendo, ser forte, ser corajoso, obediente, vocês terão todas as bênçãos escritas nessa Torá. Se vocês não obedecerem, também terão todas as maldições escritas nessa Torá. E a maldição está lá, a bênção está lá. Será abençoado ao entrar, ao sair, o fruto da vossa terra e etc. E se não cumprir, será amaldiçoado. Né? De tudo. Aí o que foi que o Eterno disse? Aí a Moisés disse o quê? Colocou dentro da Arca da Aliança e disse, não, a lei não está longe de vocês, não está no céu, para que ninguém precise ir lá trazer. Aí o cristão usa isso, dessa frase de Moshe, para dizer que quem veio do céu para te trazer a Torá foi Jesus. JC, infelizmente eles estão errados. Moisés com essa palavra disse que não estaria tão longe para que ele não pudesse alcançar, só era abrir a tampa da Arca da Aliança e estourar. Não fala. A Bíblia é sagrada. Isso. Entenda. Entenda. E não está tão longe, não está no fundo do mar, nem nas profundezas do deserto, onde vocês têm que correr para ir buscar. Não está perto de vocês. A lei está perto de vocês. Vocês precisam só estudar a Torá e cumprir os mandamentos, as mitzvot. Em toda casa hoje tem uma Bíblia. Em toda casa. Antigamente não tinha, o povo tinha sede. Tem. Né? Pede para mim os jovens, por exemplo, levem a Bíblia para o estudo na igreja. E eles têm uma área lá que eles fazem o estudo com a Bíblia. Porque eu disse, os crentes chegam na sua casa, dão uma lição em você da Bíblia. O católico não sabe nada. A partir de hoje, todo adolescente, tudo tem que trazer a Bíblia. A igreja. É que eles têm vergonha. E outras, se eles levam a Bíblia assim na rua, vão pensar que ele é crente. O católico levando Bíblia, não leva nada. Sim. Eu lembro que do irmão, leia de Mateus, Apocalipse, exigindo, Paulo. Olha, vamos lá. Bom, o tópico 4 agora que nós vamos entrar. Preste atenção, que hoje eu quero ler esses tópicos todinho. Só tem o quê? 2 folhas, não é nada. Vamos ler, vamos entender, certo? Olha. Por conseguinte, um nível de influência da Torá é compensar o esforço que as pessoas colocam nela. Tá vendo? Quer dizer, o que é aquele que está dizendo aqui? Por conseguinte, o nível de influência da Torá, o que é que ela faz? Quando você estuda ela, ela também te ajuda. Você determina um tempo para a Torá e a Torá te ajuda, ela te devolve o esforço. Ele diz, olha, por conseguinte, o nível de influência da Torá é recompensado o esforço que a pessoa coloca nela. Ela recompensa com o quê? Com sabedoria, de acordo com a verdadeira medida desse esforço. Além disso, existe outro aspecto e nível, e ele consiste em retificar a criação. No caso,
O que significa retificar? Corrigir. Corrigir. Quando ele diz retificar, quer dizer corrigir a criação. Toda vez que a gente começa a estudar a Torá, a gente vai vendo os tópicos dos erros e a gente procura não mais fazer aqueles erros cometidos pelo povo de Israel, pelos nossos passados, antepassados. Tá certo? Aí diz assim: como um todo, não há nenhum elemento em toda a criação que não seja retificado através da Torá. Outrora, cada elemento da Torá tem a capacidade de aperfeiçoar alguma parte da criação. Quando você estuda a Torá, você cumpre o quê? Todas as mitzvot. Se você, quer dizer, você estudando a Torá, é como se você estivesse cumprindo todas as mitzvot. E agora está certo. Né? Ou muito mais. Não é verdade? Porque foi determinado por Maimônides 613 leis e regras e mandamentos. Mas não é só 613 leis e regras. Tem muito mais. O Binei Noah não só tem 7 leis, tem 70 leis para se cumprir. Como é as leis do nosso Brasil, né? Que muita gente fica admirada. Para que tanta lei, para que tanta emenda, né? Para que tanta correção. E agora eu vejo que não é de agora isso. Isso já existe, né? Desde mas todo mundo, todo países, ele tem um pouco das leis da Bíblia, da Torá. Por quê? Porque ele não tinha como se basear. Não tinha tanta correção, tanta lei aí. O Eterno manda exterminar com aqueles que são ímpios, né? Porque para tirar o do meio. E nos Estados Unidos não mata, quem matar morre. Vai para o juiz, é condenado e fica lá no corredor da morte, esperando o dia, a data certa. Muito bem. É verdade. Olha, um indivíduo que queira servir ao seu Criador com devoção completa, deverá, portanto, envolver-se em cada aspecto da Torá, até o máximo de sua capacidade. Através disso, ele poderá tomar parte na retificação de toda a criação. Não adianta seguir a Hashem se não se dedicar nos estudos da Torá. Não adianta. Veja só, o Eterno sempre está dando essas lapadas na gente aqui. Não adianta. A gente tem que seguir o Eterno e estudar a Torá com todo o coração. Porque no estudo da Torá vem o que? O cumprimento da Torá. Né? Então a gente precisa cumprir a nossa parte como Binei Noas, né? Judeus Binei Noas, e ajudando também aos judeus de origem israelita, de lá da Terra Santa, certo? A retificar o planeta, a retificar a criação. Eu falava Binei Noah, foi invenção do homem, desse nome que eu falo. Ô minha filha, vamos continuando. Essa pessoa deve dividir esse conteúdo entre elas, até captá-las todas sem omitir nada. A quantidade de estudo da pessoa em cada área, no entanto, deverá depender de sua própria natureza e situação particular. Isso já foi discutido num ensaio preparado, que deverá ser consultado. Vamos continuar. Para ter o seu efeito desejado, o estudo da Torá deverá obedecer 2 condições. São elas: a reverência pelo estudo em si e a retificação constante dos próprios atos da pessoa. Tá vendo? Quando a gente estuda a Torá, é a reverência que nós devemos ter com ela, é o ósculo santo que a gente deve dar na Torá. Não é em todo canto, gente. Pelo amor de Deus. Pegou a Bíblia hebraica, beija a Bíblia hebraica. Beija. Eu estou dizendo isso direto, mas parece que eu vejo, não, em casa eu faço. É em todo canto que você chegar. Não, eu já disse como faz. Não já disse como faz? Não, estou dizendo, quando eu saio assim, não vai com ela. Tudo bem, eu estou falando, minha filha, quando você estiver com ela. Em todo canto que você chegar, você dá o ósculo na Torá. É importante isso, é a reverência. Não é feito o cristão que bota a Bíblia debaixo do sovaco, não, como diz a história. Não é? A gente tem que tratar ela com maior respeito. E oscular a Torá é beijar a face do Eterno. Então, o único motivo pela qual a Torá tem algum poder é porque Deus uniu sua influência mais preciosa a ela.
tornando dependente da Torá. É por esse motivo que a recitação e a compreensão da Torá pode transmitir essa influência. Se Deus não tivesse feito assim, então a Torá não seria diferente de nenhum outro livro. Está vendo? Educacional, que abrange os diversos aspectos de pesquisa natural. Se o Eterno não tivesse botado a essência dele na Torá, ela seria igual a qualquer outro livro. Mas a Torá é o único livro que sobreexistiu durante milhares de anos, desde a época da criação do universo, certo? Não é só nós que temos ordem, não. Os anjos também têm ordem piores do que a nossa. Os anjos seguem as mitzvot pelo pé. Agora a gente pensa que é o quê? Que é alguma coisa? A gente não somos nada. Nada. Sabe o que é nada? Nós não somos nada. Devemos seguir a Torá mais pelo pé do que os anjos. Porque aí o homem, eu fico olhando a gente assim, às vezes eu olho, eu acho que o rabino olha também, os sábios de Israel prestam atenção e diz assim, poxa, o que o homem pensa que é? Tá aí, levou 3 tirinhos, o Hélio foi embora, morreu. A gente está sujeito a qualquer coisa. O que somos nós? Mataram outro de novo aí. Foi. Tá vendo? Filho da menina que me contou. Temos que ter realmente temor à Torá. É o temor, porque aqui está a essência do Eterno, a essência do divino. E precisamos captar essa essência. Ele é o Criador de tudo. Né? Se a gente capta essa essência da Torá, então a gente começa a penetrar na proteção divina. Aí sim, é onde entra o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Certo? Ele diz, dará ordem aos seus anjos para que te protejam. Aí a gente não está fazendo nada e está, Senhor, me protege. Pelo amor de Deus, vai proteger tudo de quê? Não tem mérito, Não tem mérito, não tem consciência, não tem nada. Essas igrejas que não servem para nada, a não ser para roubar o povo, para nada. É uma palha mesmo, para queimar. É uma palha, essas igrejas são palha. É tudo dedom, tudo palha para queimar na casa de Jacob. Certo? Então nós temos essa consciência. Certo? E começando de mim, devemos ter um estudo profundo, é todo dia, gente. Todo dia. Vamos continuar. Esses livros podem conter informações exatas e valiosas, mas eles não incorporam nenhum significado e excelência na alma de uma pessoa que os lê. Que livro ele está falando? Dos outros livros. Os outros livros não compõem, porque se o Eterno não tivesse botado a essência divina dele na Torá, esses outros livros ia ser igual. A Torá ia ser igual a esses outros livros, sem excelência, sem força para a nossa alma. Quando nós lemos a Torá, a gente lê a criação, a gente lê o Eterno. A gente começa... A gente lendo com atenção, a gente realmente, a mente abre e o coração para receber as palavras. Porque foi quando eu comecei a entender, desde a criação e desde os profetas, tudo isso, foi quando eu passei a ler com mais calma. Muito bem. Então, são realmente os livros da Torá que vai aos outros. É daqui do início. Aí ele diz, livro como esses, por outro lado, não tem nenhum poder em absoluto para retificar a criação. Não tem. Qual é o poder que um livro como qualquer outro aí de conto, de fada, pode retificar alguma coisa? Nada. Ficção científica, Harry Potter, nada retifica nada. Foi o que eu imaginei. Né? Nada retifica nada. Por quê? Porque essas bobagens são só uma distração para que você se afaste do Eterno. E Edom. Não, para que se afaste do Eterno e entre em Edom. Se permaneça lá. E não é Edom, espírito? Olha. No entanto, a influência da Torá é uma coisa divina, como examinamos antes. Não só isso, mas também é o mais alto e o mais importante de todos os conceitos transmitidos, encaminhado por Deus ao homem. Está vendo? É encaminhado por Deus ao homem o estudo da Torá. Vamos lá. Devido a esse fato, é imperativo que a pessoa tenha reverência e admiração quando estiver lendo a Torá. É muito importante isso, todo mundo presta atenção. Devido a esse fato,
é imperativo que a pessoa tenha reverência e admiração quando estiver lendo a Torá. O que ela está fazendo, então, é se aproximar-se de Deus e envolver-se na transmissão da grande luz de Deus para si mesmo. O indivíduo envolvido na Torá, portanto, deverá sentir-se envergonhado de sua inferioridade humana e deverá tremer perante a grandiosidade de Deus. Ele deverá regozijar-se no que é capaz de atingir, mas até mesmo isto deverá estar combinado com o maior temor possível. Você vai entendendo coisas e você, poxa, se alegra, compreendi, mas você volta atrás e diz, Senhor, eu preciso saber mais disso aqui. Não está suficiente. Eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Tem outro significado. Quantas palavras emet está na Torá que a gente não consegue ver porque está no nosso dialeto? Mas quando a gente passa para a Torá original, você vai ver tantas palavras emet do começo da Torá ao final. Porque um livro só não contém o nome do Eterno em canto nenhum. O que está acontecendo? Então são mistérios envolvidos, mistérios onde a Torá é a base, codificada. Aí vem esses tolos, essas pessoas sem juízo, dizendo que foi um extraterrestre que deu a Torá. Pelo amor de Deus. Rapaz, é um absurdo em cima do outro. Eles creem que nosso Deus é um extraterrestre. É um louco. Vamos lá. Quando estiver ocupado com a Torá, a pessoa deve estar ciente perante a quem está. Um exemplo. Se você vai ler a Torá, você tem que estar ciente que você está na presença do Altíssimo. Você tem que esvaziar a mente, entrar na dimensão da Torá. Você não vai poder só ler o livro por ler. Você tem que entender o que aqueles mistérios querem dizer e que aquilo ferva no seu juízo. Aí o Eterno vai, por fim da força, te passar o que significa. Mas aí, no momento que você lê e tenta compreender, e sabe aonde você está, quem está na sua presença, ali naquele momento, lendo a Torá, é o próprio Eterno. Não é o livro dele, não é a essência divina, certo? Ao cumprir essas condições, o seu estudo da Torá estará sendo como deve ser. Então ela poderá extrair a influência discutida antes de incorporar a si mesma a excelência divina, assim como retificar e iluminar toda a criação. No momento que a gente cumpre essa série de requisitos, a gente começa a contribuir para a retificação da humanidade. Aí uma pessoa diz, mas rapaz, como eu sozinho, no meio de milhares de almas no mundo espalhado, como eu sozinho, uma boa ação que eu fizer vai ajudar esse povo todinho. Pois vai. Uma ação de uma pessoa vai fazer um movimento tão grande no mundo espiritual que vai retificar parte da criação. Então, cada um de nós devemos cumprir as mitzvot, por isso, para ajudar a consertar o mundo, para ajudar a tirar o mal que está no mundo. É por isso que a gente tem que se renegar a nós mesmos. Vamos lá. Porém, essa condição não foi cumprida, então não renderá nessa iluminação. Se essas condições, requisitos não tiver sido cumprido, aí ele diz que a pessoa, mesmo lendo a Torá, não recebe luz divina. Certo? Começa por aí. E a recitação das palavras da Torá não será diferente de qualquer outra fala humana. Tá vendo? Ler a Torá não será diferente de ler uma carta e pensar nela. Não será diferente de considerar qualquer assunto mundano. Muito pelo contrário, tal envolvimento será considerado uma má ação, porque essa pessoa está tratando de um assunto sagrado sem reverência. Concentração, se concentrar. Exatamente. Você primeiramente tem que saber aonde você está. Quem é você na posição da Torá? Por que você está estudando a Torá? Para retificar o mundo, para você ganhar sabedoria e para você entender que você é inferior demais. Ontem eu disse a Paulo, uma cliente minha que fazia serviço comigo, Paulo não gostava muito dela, mas fazia serviço comigo,
Morreu. Menina nova, 33 anos. Foi o que aconteceu. Ela teve uma gastrite, achou que estava só na gastrite, tomando aquele remedinho, segundo o ex-marido dela me contou. E ela, quando foi fazer um exame, estava com câncer avançado e morreu. A gastrite virou uma úlcera, da úlcera virou um tumor e ela morreu. Quando só foi descobrir, morreu. Estava avançando. Certo? Então veja só a situação dessa pessoa. Eu não sabia, faz 3 meses que a mulher morreu. É por isso que eu nunca mais tinha visto. Ela sempre vinha pegar um currículo, sempre vinha. Pessoa, só Deus na misericórdia mesmo. Ela trabalhava nesse mesmo sentido de Dulce. Ela era massagista também. Ela era mudando em peso do mundo mesmo. Só... Vamos lá. Eu gosto dela por causa das coisas pessoais. Porque esta pessoa está tratando de um assunto sagrado sem reverência. E está se comportando com frivolidade. O que é frivolidade? Frívolo. O que é frívolo? É uma pessoa fria. Está tratando o assunto friamente, não está tratando com a coerência. Quando fala na presença do seu Criador e está ocupada com a sua santidade. Quer dizer, ela não está se preocupando com a sua própria santidade, está se preocupando com outras coisas que não pertencem ao Criador, que não pertence à Torá, não pertence ao Eterno. O Eterno não quer, ele vomita. Certo? Então a pessoa está lendo aqui e a cabeça está ali. Aí ele diz, olha, lê, estuda, depois tu vai para ali e pensa no que tu quiser. Entenda que você é insignificante, não passa de uma simples bactéria na Terra. Qualquer um de nós. Eu me sinto um pouco assim. Mas vai chegar. Minha mente mesmo, mas é isso que ele quer, o seu esforço. Eu penso que eu puxei a painha nessa questão. Mas olha, você tem que parar. O que é que a gente deve fazer? A gente deve parar de pensar em quem a gente puxou, para agora a gente puxar o Eterno. Pronto, acabou-se. Porque se a gente ficar toda eu puxei a fulano, você nunca se conserta. Não é isso não, eu estou falando o que eu agora imagino, entendeu? Eu compreendo. O que Painho passa, entendeu o que quero dizer? Eu entendo. Eu estou lutando contra mim mesmo, a minha mente. Quando eu começo a ler a Bíblia, vem 1001 problemas na minha mente. Veja o que o Rabino disse. Eu botei aquela frase lá fora, não foi à toa não, da porta da Beit. Qual foi a frase que está ali? Eu não vi. Abra a porta ali, por favor. Leia aquela frase em voz alta, para todo mundo ouvir. Leia essa frase do Raven, Oreb. Ai, frouxo. Leia aí. Leia em voz alta. Se você vir algo que necessita conserto e souber consertá-lo, então você encontrou um pedaço do mundo que Deus lhe deixou para aperfeiçoar. Porém, se você enxergar somente o que está errado e o que é feio, então você mesmo que precisa de conserto. Muito bem. Porque se você vê algo que precisa ser consertado, souber consertar e não consertar, então é você que está quebrado. Entendeu? Então o que é que ela está dizendo ali para Fal? Você sabe que você pode se consertar, então se conserte. E eu sei disso. Pronto. Não é verdade? Se tu se apegar de verdade mesmo, se tu fizesse esforço de ler todo dia aquela folhinha e passar vendo essa folhinha, então se tu pensar nisso, até no momento aí sentada mesmo, tu fizesse todos os dias, tu vai ver como vai ter uma mudança forte na tua vida. Porque é assim que eu me levanto às 3h30, às vezes às 5 horas, 4h30, me levanto. Eu de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Bom, agora a gente vai passar para um lado mais profundo. Faz isso que tu vai ver. Viu? Henrique, vem para cá. Vai ver a força. A gente vai passar para um lado mais profundo, tá certo? É assim, ó. Portanto, o valor do estudo feito por uma pessoa e o nível da influência resultante variam de acordo com o grau de sua reverência e a medida do seu respeito e atenção. Quer dizer, tudo varia da advertência, o respeito e a reverência que a pessoa vai dar à Torá. Primeiramente, abriu o livro, orou antes de abrir o livro, beijou o livro, certo? Abre-se o livro, lê o livro, depois beija o livro, fecha o livro, coloca o livro lá. Você reverencia a Torá, certo? Antes de abrir, beija na capa. Exato. Muito forte. Bom,
agora, gente, essa é a parte que eu queria passar para vocês, essa é a parte mais perigosa. Tem a parte perigosa da Torá, não só tem a parte da sabedoria, aí é onde vem para mim, para vocês, a gente começar a pensar nessa possibilidade. Veja só. A segunda condição é a retificação dos próprios atos da pessoa, dos nossos próprios atos. Aquele que deseja atrair a influência de Deus deverá ser digno dela e estar preparado para fazê-lo. Então, nós estamos fazendo o quê? Nos preparando para poder receber a parte da luz divina. Deus nos deu o quê? Só um pedaço da sua sombra, para que a gente pudesse ir caminhando para ser merecedor de ganhar essa luz divina. Então, precisamos agora nos consertar todos os dias. Aí diz, se uma pessoa se aviltar com o pecado e a culpa, então ela se divorcia do seu Criador. Está vendo? E se corrompe através das forças da poluição do mal. Coloca-se na categoria sobre a qual está escrito Salmo 50:16. Abra aí, Salmo 50:16. Salmo 50, Terrilim 50:16. Aí o que aqui diz? (50:16). Quem pode ler aí? Quanto aos espíritos, diz o Eterno, porque recita minhas leis e tem em teus lábios as palavras de minha aliança. Aí ele fala, ele chama esse povo de quê? De malévolo. Certo? Você recita minha lei, tudo, mas não cumpre. Vocês estudam a Torá, mas não cumpre. Então vocês fazem parte com os malévolos. A gente precisa estudar a Torá e precisamos cumprir a Torá. Cumprir pelo menos a parte que foi encaminhada aos Bnei Noa, aos filhos de Noa. Ímpios. Aí vamos lá. Aos malévolos Deus diz, o que haveis por falar os meus estatutos, de maneira similar aos nossos sábios, nos ensinam. Todo aquele que ensina a um aluno indigno é como aquele que comete idolatria por jogar fora uma pedra na adoração de Mercúrio. Os sábios, nosso povo, ele diz o quê? Que todo homem que ensina outro, a um homem indigno, que não quer nada com a vida. O que aconteceu com o JC mesmo? Não quis nada com a vida. Ele amaldiçoou, fez idolatria para um tijolo, fez muita coisa que levou o povo de Israel a pecar, a blasfemar do Criador, magia negra, etc. Então, ele aprendeu com um sábio, foi rejeitado pelo sábio, certo? Então ele diz, quando uma pessoa é indigna, o seu estudo da Torá não atrairá nada de cima, mencionada influência nem nenhum grau em absoluto. Quer dizer, ele não tem absolutamente nada para oferecer, porque nada vem para ele. Mesmo estudando a Torá, ele quer, mas se ele não começar a se constatar, porque querer estudar, você estuda, você está no erro. Não tem nada a ver dessa pessoa que vive no erro, permanece no erro. A gente tem o que? Que nos afastar do erro, vencer o nosso erro. O meu erro sou eu. O meu erro sou eu, o seu erro é você. Comece a vencer você mesmo. Eu estou tentando me vencer. Porque se eu me vencer, eu não vou praticar tantas bobagens. Não vou falar coisas que não deve. Não vou pronunciar lachonará, a maledicência, falar mal do próximo. Tem muita coisa que eu preciso mudar. Cada um de nós precisa mudar. Aí que vem aquela palavra, né? Vigia-te. Vigiar. Né? Aí eu pensava que quando eles pregavam, que ele anunciava, ele dizia, vigia que Jesus vai voltar, né? Não. É para nos vigiar. Mas isso aí já dizia Moisés, onde? Em Bereshit, ele diz o quê? Em Devarim ele diz, cuidai de vós mesmo, vigia a vossa voz mesmo. Vigiar nós mesmos, a gente não é isso? Vigiar. Vamos continuando. Todavia, nossos sábios revelaram um mistério muito grande, ou seja, que se os malvados não abandonarem o estudo da Torá, posteriormente eles retornariam a Deus, quer dizer, Deus o mataria. Se a pessoa vai estudar a Torá,
mas sempre praticando erro, sempre fazendo coisa que não deve, o Eterno vai tirar aquela pessoa. Porque ele não vai deixar a Torá dele ser profanada. Aí é onde vem o medo, que é para a gente ter medo. É para estudar a Torá, não como um simples livro, como esses cristãos fazem, mas sim estudando como é para ser feita. A gente tem que primeiro saber em que posição nós estamos. Eu, Senhor, eu digo todo dia, Senhor, me perdoe, eu sou o pior de todos os homens. Porque eu conheço a Torá, eu conheço o mistério, e mesmo assim eu peco. Mesmo assim eu erro. Eu não quero errar, mas erro. Mas, por favor, não retira de mim tua ira. Me ajude a modificar, a ser melhor. Certo? São essas coisas que nós devemos fazer. Porque é mais fácil assim, seguir o mundo. Ó. Ninguém quer compromisso com Deus, vá para o mundo. Não tem problema, o Eterno não vai te matar por isso. De jeito nenhum. Pode ir para o mundo. Só você não vai deixar de ser o que é religioso. Mas caiu nessa área de religião, tem que obedecer ao Eterno. Tem que seguir a Torá, porque Ele não quer de qualquer jeito. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. A gente ajuda porque a gente quer uma melhora aqui, ó. Estou com o dinheiro que foi retirado do gasofilaço, está aqui, embrulhado, para que comprar um bebedouro geladinho para a gente ter água aqui na Beite. Para quando a pessoa chegar, nem precisa estar pedindo água gelada a ninguém. Então, quer dizer, essas coisas que é preciso a gente ter na nossa mente. A gente erra, mas a gente pede perdão, a gente se humilha, a gente chora. Muitas vezes eu estou derramando lágrima aqui, eu estou lendo, estou chorando aqui. Porque eu sei que eu sou falho, eu preciso me consertar a cada dia. Então, vamos lá. Apesar de não terem poder de transmitir nada de Deus, como examinamos acima, as palavras da Torá, elas próprias são intrinsecamente sagradas. Aquele que se envolve coerentemente com a Torá, portanto, recebe dela constantemente uma pequena medida de motivação espiritual. Quer dizer, se você se dedica com força na Torá, com amor, Ele vai te dar cada dia uma porçãozinha de vontade de ler mais, de buscar mais. Ele vai te dar uma vontade maior. Eu parei de ler uns dias, Torá não, parei de movimentar um pouco com ela assim, lendo livro, alguma coisa. Eu comecei a sentir falta de paciência com os outros. Entendeu? Eu fiquei até, teve um momento que eu queria até xingar minha mulher. Lá no alojamento, aí coisa. Por quê? Porque eu estava um pouco desligado da Torá. Então eu comecei a ver que quando a gente se afasta, a luz divina sai da gente e a gente começa a viver por conta própria. E o que é do ser humano? É a maldade, é a perversidade, é as coisas que não prestam. Sim, o senhor lembra da dor de cabeça que eu disse eu tinha parado um dia mesmo de ler, então. Eu estava lendo como eu estava lendo. Aí eu comecei a orar perguntando ao Eterno o que era, né? Pedindo que Ele me mostrasse o que era. Aí eu comecei a sentir vontade de ler de novo, tá lendo, porque eu estava com preguiça. E depois percebeu isso. Olha, a dor de cabeça que eu digo, foi a Torá que eu tinha parado mais de ler. Aí você vê, a Aline não está lendo mais. Não, eu estava lendo, mas não lendo muito como antes eu estava, né? Porque quando a gente se afasta do estudo da Torá, a gente começa a se afastar também da luz divina.